Então, no último Tech Day, eu falei de injeção de dependência, tá? E eu comecei falando de um exemplo, mostrei um exemplo, foi uma coisa de 20 minutos, foi muito rápido. E eu falei de injeção de dependência e de Spring. E aí uma coisa que eu percebi é que muita gente ficou com a impressão de que era uma coisa exclusiva de Java e que o Spring era algo só para quem faz Java, então as outras plataformas o assunto não interessava. Então eu refiz a apresentação e como a gente vai ter um pouco mais de tempo, eu vou tentar ir um pouco mais devagar. E na verdade o código continua em Java, mas todas as plataformas hoje, .NET, Ruby, Python, PHP, todas elas têm frameworks de injeção de dependência, e esse é um conceito de programação, não é um conceito exclusivo de uma plataforma, tá? Então, não sei se vocês lembram do exemplo que eu tinha, eu mostrei esse código, que é uma coisa bem simples. A ideia do código é só para ilustrar o que é injeção de dependência e como funciona, como você insere no seu código. Por que eu estou falando de injeção de dependência? Porque, para testar, a gente vai precisar de injeção de dependência. A gente vai ver mais para frente, quando eu começar a falar de teste com dublê, que uma coisa está associada à outra. Então a gente tem esse código aqui, que é um método simples que busca telefones de uma determinada empresa. Então eu tenho o nome da empresa, que eu vou passar como argumento, e eu tenho dentro desse método um finder. Esse finder, o que ele é? Ele é um cara que vai no meu banco de dados e vai fazer uma consulta para ler as empresas. Então, esse método, ele está numa outra classe, tá? Que é a minha classe com as regras de negócio, que sabe quais são os telefones de uma determinada empresa. Mas essa classe ela não é responsável por ir no banco de dados e buscar os dados. Então, ele usa esse outro cara, que é esse tal de finder, tá? E aí, o que ele faz? Esse código simples, ele vai iterar, buscar todos os telefones, vai iterar por eles, e aí depois ele vai ver se a empresa de cada telefone é igual ao nome da empresa que eu passei. Então, se não for igual, no caso, ele vai remover da lista e no final ele vai retornar só a lista com os telefones daquela empresa. Tá? Não é para discutir a implementação, óbvio que essa implementação é burra, existem formas muito melhores de fazer esse código, mas a ideia é só para ilustrar. A gente tem uma classe, que é a classe responsável por extrair os telefones de uma empresa, que depende de uma outra classe, que é a classe responsável por ir no banco de dados e buscar os dados de todas as empresas. Então, eu tenho uma classe que busca todos os dados do banco e tem uma classe que filtra esses dados para uma determinada empresa. Tá? Então, a minha classe, voltando aqui no código, o meu finder, ele implementa essa interface aqui. A interface dele é só essa aqui, ele tem esse método findAll, que eu tenho aqui uma chamada para esse método. Tá? Aí eu tenho o meu phoneLister, que é a classe que tinha aquele método que eu mostrei no slide anterior. Ele vai ter, aqui eu fechei a classe, mas depois vinha aquele método. Então, o que ele tem? Ele tem um finder dentro dele. E aí o que ele fez? Na hora que eu construo a classe do que lista, ou que filtra os telefones, eu crio uma instância do cara que sabe ir no banco de dados. E no caso, como meu banco de dados é o MySQL, então eu criei um MySQL Phone Finder. Tá? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá bem claro? Então, a interface, que é o Phone Finder, a implementação que eu tenho, no caso, é o MySQL Phone Finder, que tem aquele método getAll components. Tá? Qual que é o problema desse código? O problema é que o meu phoneLister depende de conhecer essa implementação. Então ele precisa ter lá uma inicialização. E eu não quero que ele dependa, porque isso torna o meu código mais acoplado. Se eu precisar fazer alguma alteração, eu vou ter que alterar essa classe. Então, como é que eu resolvo isso?
eu vou fazer com que um terceiro cara, um cara externo, que no caso é o meu framework de injeção de dependência, que ele, de alguma forma, ele injete, ou que ele coloque dentro do meu phone lister, tá? Que é aquela classe que filtra os telefones por empresa, uma implementação do cara que sabe no banco de dados. Então, o cara que lista, ele não conhece mais qual que é o banco de dados que está. Para ele é independente. Tá? Com isso, eu tirei esse acoplamento. Então, quem agora é responsável por colocar a implementação do cara do banco de dados é esse tal de assembler ou framework de injeção de dependência. Tá? E aí, existem duas formas de eu fazer essa injeção. Uma delas é, na hora que eu tenho um construtor do phone lister, eu passo um phone finder, e aí eu inicializo ele. Então, uma outra forma é eu ter um setter, ou no caso em Java é setter, mas em outras linguagens também é em .NET, em C# e tal. Por setter, você diz lá, o finder da instância é o finder que foi passado como parâmetro. E aí o que acontece? O meu framework de injeção de dependência, eu vou configurar ele usando um XML qualquer. Na última vez eu mostrei um XML do Spring, mas qualquer framework vai passar por essa situação. Você vai criar um XML, ou você vai ter uma interface gráfica, onde você vai graficamente desenhar quem depende de quem. Mas a ideia principal é você dizer quem depende de quem. Então eu tenho uma classe que é o meu listador de telefones, que esse cara sabe filtrar por empresa, o ID dele é phone lister, tá? E ele tem uma propriedade, que é o phone finder, que nem eu tinha aqui, ó. Então essa propriedade, onde ela foi definida? Aqui, quando eu criei um setter para ele. Então a partir do momento que eu tenho um setter, eu tenho uma propriedade. E aí, eu estou dizendo, quem vai ser colocado na propriedade phone finder? Esse cara aqui. E eu defini ele lá em cima. Então, eu estou dizendo que essa classe que lista os telefones, que sabe filtrar por empresa, depende de uma outra classe que sabe ir buscar no banco de dados. Eu definindo nesse XML, o que vai acontecer? Eu não preciso mais, no meu código, ele não precisa mais conhecer o MySQL Phone Finder. Então, se eu tiver que mudar, por alguma razão, e mudar de banco e criar um Oracle Phone Finder, eu simplesmente venho no meu XML e mudo aqui. Todo mundo que, por alguma razão, usa esse Finder, automaticamente já vai estar mudado para utilizar essa nova implementação. E aí, funciona assim. Eu tenho o meu código de teste, onde eu tenho o meu repositório, tá? Então esse aqui é o meu framework de injeção de dependência que eu chamei de repositório. Eu crio ele dizendo qual que é o XML que tem a representação de todos os objetos que estão no meu sistema e de todas as dependências entre eles. Então eu tenho centralizado, é óbvio que nesse exemplo aqui eu tenho só 2 objetos, mas se for pegar, por exemplo, o caso de um sistema real, no caso do sistema do PABX, por exemplo, a gente tem um XML gigante. Eu sei que hoje em dia já tem até formas melhores de definir as dependências, tem até ferramentas gráficas que fazem isso, mas a ideia é que você vai ter várias classes, essa que depende dessa, que depende dessa, que depende dessa, inclusive você consegue ver o grafo, ou ver um desenho gráfico de quem depende de quem. Isso facilita muito na hora de você mudar o seu código, de você escrever o código para saber onde vai impactar uma mudança. Então, voltando, eu criei o meu repositório apontando para esse XML. E aí eu simplesmente, o que eu faço? Para eu pegar um objeto no repositório, eu simplesmente chamo um método que vai referenciar o ID do objeto. Então eu estou dizendo assim aqui, me pega o objeto que tem o ID phone lister. Tá? Aí eu peguei, executei ele, chamei. Aí o que eu faço? Chamo o método, me vê todos os telefones da empresa Local Web Telecom. E aí depois eu faço a verificação para saber se o número que veio
nessa lista, o primeiro número é aquele lá. Tá? Então veja que nesse código, em nenhum lugar aparece o Finder. Tá? Em nenhum lugar desse código aparece o Finder. E mais, eu não precisei fazer nada. Eu não precisei fazer nada, setar que o Finder do... Não precisei escrever um código para colocar o Finder dentro do Phone Lister. Eu não precisei escrever um código para isso. O meu framework, ele já sabe fazer isso para mim. No momento que eu defini quais são as dependências, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: ele cria todos os objetos e aí vai colocando um dentro do outro, um dentro do outro. E aí já está todo mundo lá. Aí é só usar. Então isso facilita muito na hora de escrever código, porque você não precisa ficar escrevendo código. Você simplesmente define o setter, diz quem depende do que, e o framework monta toda a estrutura de classes para você. Tá? E aí existem dois tipos de objeto que você pode colocar nessa fábrica. Esse repositório que eu chamei aqui é uma fábrica. Então existem dois tipos. Um deles é do tipo singleton e o outro é do tipo protótipo, e tem um outro tipo que é de um escopo customizado. O singleton é quando você tem uma única instância do objeto na sua fábrica. Então toda vez que um cliente ou um código seu chamar aquele objeto, usando esse método aqui, object, passando o ID, ele vai retornar sempre o mesmo cara, sempre o mesmo cara. Então esse é o tal do singleton. É o uso mais padrão, uso comum, e ele não tem estado, tá? Então ele é um objeto único. Normalmente você usa para aquelas classes que são stateless. No caso de protótipo, cada chamada vai criar um novo objeto. Então você vai usar a sua fábrica, ela vai criar todas as dependências, mas cada vez ela vai criar um objeto novo. E tem alguns casos que você usa de contexto customizado. Por exemplo, você quer que a fábrica retorne um objeto a cada requisição, HTTP, no caso quando é um sistema web, ou a cada sessão HTTP. Então você pode definir objetos que tenham esse escopo customizado. Então, só para entender de novo, de forma animada, eu tenho aqui o repositório, e aí eu tenho dois objetos lá dentro, que eu defini no XML bonitinho. Um deles é do tipo singleton e o outro é do tipo protótipo. E aí eu tenho um cliente e tenho um outro cliente. O cliente nada mais é do que um código seu. Tá? Então vamos supor que você está no seu código e aí você chama uma vez o singleton. Então ele vai lá e retornou o singleton 1, que é o cara que ele tem lá. Aí vamos supor que esse mesmo cliente mais para frente, lá no código, chama de novo, faz uma requisição do objeto com aquele ID daquele singleton. Então você fez a requisição, ele vai de novo retornar o mesmo cara. Tá? E aí se um outro cliente chamar, ele também vai retornar o mesmo cara. Diferente do protótipo. Vamos supor que o cliente 1 chamou o protótipo. Então ele vai retornar o protótipo 1. Se eu chamar de novo, usando outro cliente, ele vai retornar um outro protótipo diferente. E se esse outro cliente chamar, ele vai retornar um outro. Cada chamada, ele vai criar um novo objeto. Como se você estivesse dando um new object, ou new naquela classe lá. Tá? E o legal é que ele cria um objeto, mas ele insere, né, todas as dependências. Esse cara depende do outro. Então ele cria esse e cria o outro. Aí esse outro depende do outro. Aí ele cria esse, vai assim por diante. Tá? Ele monta o objeto inteirinho, você só usa aquilo que você pediu. Tá? Aí, quais são as vantagens de usar esse tipo de coisa? A gente consegue escrever código muito mais fácil de testar, aquilo que eu falei no começo. Você cria os objetos, diz quem depende do que, diz quais são as propriedades, e aí você já sai usando, que nem eu mostrei naquele código de teste. Eu criei as dependências e já comecei a criar meu teste. Tá? Então é muito fácil. Além disso, como você depende só da interface, facilita boas práticas de programação. É boa prática você nunca depender de uma implementação, sempre depender de uma interface. Então o seu código fica mais desacoplado. E além disso, no caso de alguns frameworks, por exemplo Spring, e acredito que tem NSpring para .NET e para Rails, você não tem nenhuma parte do meu código, se vocês lembram do código lá do slide, não tinha nenhuma parte do meu código onde eu
naquela classe, nem no meu phone finder, nem no meu phone lister, eu não tinha código de Spring ou de outro framework, não tinha nada deles lá. Então ele é não invasivo, ou seja, o seu sistema ele é independente. Ele é independente do framework que você está usando. Tá? E, além disso, quando você escreve um XML ou tem um gráfico onde você vê quem depende do que, fica muito claro. Fica claro quem depende do que. Então você já tem uma documentação precisa do seu sistema só de você olhar as dependências. Tá? E, inclusive você começa a perceber, quando as dependências começam a ficar muito confusas, você começa a pensar que de repente vale a pena você começar a mudar o seu código e reescrever, porque as dependências estão muito confusas. Tá? Como os componentes não precisam procurar colaborador em termos de execução, o código fica muito mais fácil de escrever. Aquilo que eu falei, o próprio framework injeta os objetos lá, então você não precisa escrever um código para injetar, ele já fez isso para você, então você só escreve realmente o que você precisa, que são as regras de negócio. Tá? E aí existem vários frameworks para todas as linguagens, Java, Ruby, PHP, .NET, enfim, tem Perl, tem até para Flex, né? Então XP aí, tem até para Flex, e aí tem toda uma documentação aqui, essa listagem tem uma listagem enorme, com mais de 50 frameworks de injeção de dependência para outras linguagens. Tá? Isso que eu estou falando não é nada novo, né? Apesar de ainda ser uma coisa não totalmente disseminada, não é novo. A ideia de injeção de dependência ela vem desde 1995, quando o Goff escreveu o padrão Hollywood. E aí depois ficou muito bem conhecido, na verdade. Aí começaram a surgir os primeiros... na verdade, desde a década de 80, os desenvolvedores de Smalltalk já faziam construtor do jeito certo. Aí o Martin Fowler escreveu mais ou menos em 2002, por aí. Ele publicou aquele artigo que ficou bem famoso sobre injeção de dependência, que foi de onde eu me baseei para fazer esses slides. Então já tem quase 7 anos que isso daí tá. E aí começaram a surgir os primeiros frameworks, o Spring, aí o Pico, que é o framework da ThoughtWorks, Pico Container, HiveMind, Git, aí, enfim, aí daí pra frente apareceu um monte de coisa. Tá? Uma dúvida que o pessoal tem bastante é se é melhor usar construtor por setter ou usar construtor por getter. Desculpa, por setter ou por construtor, usar a injeção de dependência por construtor ou por setter. Tá? Bom, na verdade assim, quando você define por construtor, é legal que você deixa bem claro quais são as dependências da sua classe. Então você obriga, se está no construtor, é obrigado a você passar o objeto. Tá? Então o construtor ele tem esse caráter de obrigar e deixar bem explícito, essa classe depende dessa outra. Então o seu código mostra isso. Tá? Além disso, quando você usa pelo construtor, você pode fazer com que aquele objeto que é passado ele seja imutável na classe. Então você passa o objeto, ele é inicializado logo que a classe é inicializada e ninguém mais pode mexer nele, porque não tem mais como acessar ele, então ninguém pode depois quebrar seu código. Tá? Deu para entender isso daí? Que ele evita o erro? Tá. Aí, às vezes, você tem uma classe que depende de muitas outras classes. Aí você tem um construtor com 70 parâmetros. Então, pode ser um indicativo de que sua classe está dependendo de gente demais. Ou, eventualmente, existem realmente classes que têm essa necessidade. Algumas classes que dependem de várias classes por serem classes centralizadoras. Existem alguns padrões que você precisa acabar fazendo isso daí, um facade, por exemplo. Então, nesse caso, aí é melhor você usar o setter em vez de ter um construtor com 70 parâmetros. Quando você usa construtor, por exemplo, com parâmetros do tipo string,
você não consegue, dependendo da linguagem, no caso do Java é um problema, acho que o .NET também, acho que o Ruby não tem esse problema, como o tipo dele é string, você não pode dizer, claro que se você olhar o código-fonte, você sabe o que é aquele parâmetro, mas se você só tiver a interface e ela só dizer, esse é um parâmetro do tipo string, você não sabe o que é o parâmetro. Já quando você tem um setter, você nomeia o método e diz, passa tal parâmetro dando o nome do parâmetro, então você tem como saber o que ele é. Se você tiver acesso ao código-fonte, não tem problema, porque você vê o nome da variável do construtor, do tipo string, e você sabe para que serve aquela variável. Mas a receita geral é essa. Começa com o construtor e você muda para setter caso a coisa comece a ficar complicada demais. Tá? Então tá. Voltando aqui no nosso código. E agora eu vou começar a falar do outro assunto, que é testes com dublês. Antes, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já usa algum tipo de framework de injeção de dependência ou alguma prática de injeção de dependência? Tá, então temos mais ou menos 30%. Eu espero fazer essa pergunta, sei lá, daqui um tempo e ver que 80% das pessoas usam esse tipo de coisa, porque é um conceito de orientação a objeto que a gente tem que aprender e a gente tem uma galera que já está mexendo, então tira dúvida com a galera. É um conceito muito importante para poder escrever teste. Se você não tiver suas classes bem definidas, quem depende de quê, você não vai conseguir escrever teste. Vai ser muito difícil. Então, vai atrás desse assunto porque é realmente importante. E junto com isso, tem essa segunda parte que eu vou falar. Então tá, eu tenho esse meu Finder aqui. Como é que eu vou escrever um teste para ele? Bom, eu escrevi aquele teste lá, e aí não sei se todo mundo percebeu, mas o meu teste verificava que o telefone verificava lá, fazia uma verificação se o telefone da empresa é 5511 e tal. Mas de onde veio esse telefone? Bom, lembra que a implementação eu vou ter um Finder que busca todas as empresas. Mas como ele vai buscar todas as empresas? Ele vai no banco de dados, provavelmente ele vai no banco de dados, porque esse é o meu sistema. Eu tenho o meu MySQL lá, como Finder, que busca as informações do banco de dados e aí executa. Beleza, mas como é que eu faço para saber se esse método aqui está certo? Então eu vou criar um teste, igual aquele que eu criei, que vai fazer a verificação. Tá, então o meu teste precisa usar o banco de dados. Aí, se alguém for lá no banco de dados e mudar e tirar a empresa lá, aquela linha daquela empresa lá, meu teste vai falhar. Ou se a rede não estiver no ar na hora que eu rodar o teste, vai falhar porque o banco não está. Ou se o banco estiver fora do ar, enfim. Eu tenho um problema aí. É um teste que depende de uma coisa muito grande. E na verdade, essa classe aqui, o que eu preciso testar? O phone lister. Eu só preciso testar se ele está filtrando. Se ele está filtrando o telefone da empresa. Eu não quero testar se o meu banco está funcionando. Para eu testar se o banco está funcionando, é um outro teste. É um outro teste unitário, está em outro lugar. Eu tenho que testar o banco também. Mas para cá, eu tenho que testar só se isso aqui está funcionando. Tá? Então, como é que eu faço? Eu vou inserir justamente, então, eu não vou preencher os dados do banco manualmente. Pode ser que eu não tenha acesso ao banco, então de repente o banco não está disponível no momento, ou pode ser que o banco seja muito lento, então eu vou demorar 10 horas para rodar no teste, porque o banco é muito lento, e eu não quero isso. De repente é um custo muito alto, porque eu tenho que ir até o Japão buscar uma informação. Então, enfim, de repente eu nem tenho banco. Tá? Então tem várias situações onde esse cara aqui, ele só faz um papel secundário, eu quero testar uma outra coisa, mas eu preciso dele de alguma forma. Então, aí que vem a ideia de dublê. Tá? Então, o que é dublê? O termo em inglês é double, e a gente vai começar a se referir isso a partir de agora como double, mas é sempre bom lembrar do termo em português. O double é um objeto que finge ser um cara que não é o cara real. Eu uso ele para testar.
E aí existem vários tipos de double e é bem confuso essa nomenclatura. E tem uma documentação no livro X-Unit Patterns que o Fábio mostrou na apresentação dele. E depois, no final dessa apresentação, vai ter um brinde. Eu trouxe um brinde para uma pessoa que acertar um quiz que eu vou fazer no final. Então, bem legal. Aguardem. Então, eu tenho vários tipos de double. O primeiro tipo se chama Dummy Object. O Dummy Object, ele é um objeto... Bom, eu vou falar mais pra frente de cada um deles. Então, vou só mostrar aqui para vocês. Eu tenho o Dummy Object, eu tenho o Stub, eu tenho o Spy, eu tenho o Mock e tenho o Fake. E aí as pessoas confundem, às vezes, Mock com Stub, Fake, não sabem o que é cada um deles. Então, eu vou explicar cada um deles e a gente, para criar teste, para escrever teste, a gente vai ter que usar todos eles. E a grande dificuldade, às vezes, como as pessoas não conhecem esses outros, só ouviu falar de mock, porque mock ficou famoso, acaba usando mock para tudo. E mock é um negócio confuso. E você não precisa usar ele em todos os pontos. Tá? Às vezes vale mais a pena você usar um dummy, usar um stub, e aí é isso que eu vou mostrar agora. Então, o que é o dummy? O dummy é assim, são objetos que você nunca usa, mas você precisa passar ele para que o seu código funcione. Então você cria um cara lá qualquer, e aqui é um exemplo. Então eu tenho o meu código, que parece confuso, mas não é, vou explicar. Eu tenho aqui um produto, aí eu tenho um estado, aí eu tenho uma cidade, aí eu tenho um endereço. O endereço está nessa cidade, aí eu tenho um cliente. Aí eu tenho um invoice, um pedido, uma nota fiscal, que é para esse cliente. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu quero adicionar no meu invoice, ou no meu pedido, na minha nota, aquele produto numa determinada quantidade. Aí eu vou pegar a listagem. Então, o que eu estou testando aqui? Vamos ver. Eu quero testar se eu estou sabendo, se está funcionando adicionar uma linha no meu pedido. Então, olha só. Eu quero só testar se a linha entra no pedido. Mas, bom, para eu adicionar uma linha no pedido, eu tenho que criar um pedido. Para eu criar um pedido, eu tenho que criar um cliente. Para eu criar um cliente, eu tenho que ter um endereço, uma cidade e assim por diante. Então eu tenho várias dependências, e aí eu escrevo tudo isso aqui. Mas todos esses objetos aqui não servem para nada. Mas eu precisei deles para poder testar se o meu pedido está funcionando. Então, esses caras são todos dummy. O produto é um dummy, o state é um dummy, o city é um dummy, o address é um dummy, o customer é um dummy também. O único que não é dummy é o caso da invoice, que eu precisei do customer. Tá certo? Algum comentário? Tem uma pegadinha nesse slide, alguém viu? Aqui tá viu a pegadinha. Na verdade, eu só preciso do customer, né? O único que é dano aqui é o customer. O resto é código lixo, que eu coloquei ali, não sei porquê. Provavelmente eu esqueci de passar o endereço aqui do cara, porque o cliente tem que ter o nome e o endereço, e eu tirei o endereço só para ver se está todo mundo acordado. Pelo visto. Aqui tá. Bom, beleza, então, dummy, tudo bem? Aí eu tenho o stub, que é um pouquinho adiante do dummy object. O stub ele já é um pouco diferente porque ele provê alguns dados que eu vou usar nos meus testes. E normalmente ele não funciona, ele provê alguns dados, então eu vou ter uma classe que vai ser uma string. Dentro dos meus testes, essa classe vai ser usada, mas ela não vai ser usada completamente. Então eu vou colocar nesse objeto só aquilo que o teste vai usar. Por isso que eu escrevi, que ela não vai funcionar para outras coisas além daquele teste. Então, aí eu tenho um exemplo aqui. Vamos lá. Eu tenho um código que testa se um pedido vai mandar um e-mail. Tá?
ou melhor, ele vai testar se quando eu crio um pedido, na hora que eu preencho ele, né, esse fio, na verdade, ele vai preencher o pedido colocando esse cliente. E aí eu estou testando se o e-mail do pedido é o e-mail do cliente. Tá? Então o que acontece? Eu sei que a minha ordem, o meu pedido, ela usa os dados do cliente. Tá? E eu quero que o meu pedido tenha o e-mail do cliente. Então eu crio um cliente, meu stub no caso, e passo o e-mail dele aqui e depois verifico. Então esse cliente ele não serve para mais nada, porque ele não tem outras informações, ele não tem nome, não tem endereço, não tem nenhuma informação, mas para esse teste ele serviu. Porque como eu estou querendo verificar que o e-mail do pedido é o e-mail do cliente, eu consegui verificar isso aqui. Tá? Beleza. Tudo bem? Fácil? O Roberto está me sacaneando, ele falou que eu tenho 10 minutos. Falta 10 minutos? Tá bom, vou correr. Spy. O Spy é um pouquinho... Tá acabando já. O Spy é um pouquinho além do stub. Então, além de fornecer alguma informação, que é o caso do stub, o Spy ele também eventualmente grava algumas coisas nele, para que depois eu consulte ele e veja se determinadas coisas aconteceram. Tá? Então, voltando aqui no nosso exemplo, um pouquinho mais complicadinho. Eu tenho, que eu chamei de stub, mas na verdade ele é um spy, né? Faltou uma informação aqui. Então, esse é o meu spy, que eu chamei de stub porque eu errei. Aí, eu estou dizendo que o meu mailer, ou seja, o cara que envia e-mail para aquele pedido, é esse cara aqui, esse spy. E aí, eu preencho o pedido e eu sei que, quando eu preencho o pedido, além daquele outro teste que verificava se o e-mail do pedido é o e-mail do cliente, eu quero testar também se foi enviado, se o número de e-mails enviados é um. Óbvio, se eu preenchi uma vez, ele teve que enviar um e-mail. Então, esse cara aqui, ele não é o cara que envia o e-mail de verdade, tá? Porque eu só quero saber se foi chamado o envio de e-mail. Então, eu crio esse spy. E como é que eu crio ele? Eu vou mostrar o código dele aqui, na frente. Que eu chamei de stub, erroneamente. Então, o que ele tem? Ele tem só uma lista de mensagens, tá? E aí, toda vez que alguém chamar o método send, passando uma mensagem, ele cria nessa lista de mensagens, ele coloca essa mensagem. E aí quando ele perguntar o número de mensagens enviadas, ele retorna o tamanho dessa lista. Tá? Então essa é uma implementação de mentirinha, que eu criei só para passar para o meu teste. É o meu espião. Tá? Porque eu sei que ao meu pedido, na hora que eu preencho ele tem lá dentro alguém dessa interface, mail service, que vai chamar o método send, passando uma mensagem. Então, eu adiciono essa mensagem na minha lista e depois retorno o tamanho da lista. E assim eu garanti que o meu sistema de pedidos está enviando um e-mail, mesmo que o enviador de e-mail não seja real. Mas eu sei que ele chamou algum enviador de e-mails. No caso, é o meu spy. E aí, por último, mocks. Então o mock é bem polêmico, às vezes as pessoas confundem quando é mock e quando é stub. E aí, o que são mocks? Ficou bem famoso quando surgiu a comunidade Java, que tinha o EasyMock, o JMock e tal. E na verdade, o mock ele é um tipo de objeto que testa comportamento. Tá? Então o que é comportamento? É a interação entre objetos. Diferente do stub, por exemplo, ou do spy, que testa estado, que é o resultado dessas interações. Então, no exemplo anterior, eu tinha um código que verificava que no final das contas teve um e-mail enviado. Então, eu verifiquei o estado. O mock, ele testa o comportamento. Como? Então, eu peguei aqui um exemplo lá do PABX virtual. Eu tenho uma classe que vai fazer um envio vai fazer um upload de arquivos do Polycom. Tá? Então, qual que é essa minha classe? Vamos lá, ela chama, cadê? Uploader, cadê o uploader? É esse cara aqui.
FTP Uploader, tá? Só para vocês entenderem. Então, essa é a classe que eu estou testando. E eu quero ver se ela está funcionando beleza. Se ele está enviando. Só que acontece, o meu uploader, ele depende de um FTP Utils, tá? Por que ele depende de um FTP Utils? Porque tem métodos para você abrir a conexão de FTP, para você enviar os comandos de FTP. Eu não quero que o cara que envia o arquivo saiba de tudo isso, dessas coisas de FTP. Eu quero que ele simplesmente diga o nome do arquivo que ele quer enviar e para qual pasta. E aí deixa alguém que entende de FTP fazer toda a conexão, enfim, saber esses comandos. Então ele depende desse FTP Utils. Além disso, ele depende de um FTP Client, que é um outro cara que também tem algumas outras informações sobre a conexão de FTP. Tá? Então, bom, então o que vai acontecer? Aqui que está a minha definição de comportamento. Então, primeiro, eu criei os meus mocks. Tá? Então, no caso, esse é o mock e esse aqui é a classe que eu estou testando. Meu uploader. Tá? Então, o meu FTP Client e o meu FTP Utils são mocks. São objetos de mentirinha. Tá? Eu não vou enviar o arquivo de verdade, porque eu não quero que ele demore para rodar, porque às vezes tem problema de rede, então eu vou criar um enviador de mentirinha. Tá? Então, e aí, aqui, eu vou dizer o que vai acontecer. O que eu espero? Eu espero que quando eu enviar, aqui embaixo eu tenho um código que é realmente o meu teste. O que o teste faz? Ele cria uma lista de strings, ou seja, de nomes de arquivos que ele quer enviar. Ele, na verdade, criou uma lista vazia e adicionou um elemento, e aí depois ele chamou o método sendFTPFiles passando os arquivos. Então, só isso que ele faz. E aí, eu quero testar para ver se está realmente mandando. Então, esse é o teste. Tá? E aqui é a expectativa. O que eu espero? Eu espero que o meu FTP Utils receba uma chamada de pedido de conexão. Então, quando eu executar isso aqui, ele vai... Eu sei que lá dentro ele vai pedir uma conexão FTP. Então, eu digo aqui, ó, quando ele pedir uma conexão FTP, retorna esse cliente ali que eu criei, que é um outro mock. Tá, ok. Quando ele pedir, então vai. Então aqui eu disse, esse aqui é o primeiro comportamento. Além disso, eu espero que ele vai executar nesse cliente uma deleção. Eu quero que ele apague o arquivo que está lá, porque ele vai enviar de novo. Então, como em FTP você não consegue mandar um arquivo com o mesmo nome, então eu preciso primeiro apagar o arquivo que está lá, para depois, no caso, para depois enviar de novo. Então, eu espero que ele apague o arquivo que está lá. Aí eu espero que ele faça um upload para esse diretório desse arquivo. Tá? Aliás, essa aqui é a localização do arquivo na minha máquina e aqui é para o diretório para onde ele vai mandar. Bom, mas isso não importa. O que eu estou querendo dizer é que eu estou dizendo explicitamente o que esse cara aqui está fazendo. Tá? Eu sei que ele vai ter que apagar o arquivo, eu sei que ele vai ter que mandar o arquivo, eu sei que ele vai ter que fazer um logout, e o logout tem que retornar verdadeiro. Eu sei que ele vai fazer uma verificação para ver se está conectado e tem que retornar vazio, e ele vai desconectar, e aí depois eu gravo tudo isso. Então, deixa eu explicar porque é um pouco confuso isso daqui. Então, vamos lá, devagar. Isso aqui é a gravação do comportamento. Lembra que eu falei que o mock ele testa o comportamento, ou seja, a interação entre os objetos. Eu estou escrevendo como esses objetos interagem. Eu estou escrevendo como o meu uploader interage com as classes da qual ele depende. Então, o cara que faz o upload, ele depende do cliente e depende do Utils. Como que ele interage com o Utils? Ele interage assim. Eu sei que ele interage assim, ele quer pedir uma conexão. Como que ele interage com o cliente? Ele interage assim. Ele deleta, ele faz upload e ele se desloca. Então, é isso que eu vou escrever, porque é assim que eu espero que ele funcione. Tá? E aí, no final, eu escrevo meu teste. Então, aqui é o fim da gravação. Quando eu escrevo replay, significa, ok, gravei todo o comportamento. A partir de agora, eu vou começar a fazer as chamadas. E escrever meu teste. E aí, no final, eu faço uma verificação
para ver. Depois de tudo que foi feito, eu vou verificar. Foi chamado, foi pedido uma conexão? Se não foi pedido uma conexão, então o teste falha. Ele fez logout? Não, não fez. Então o teste falha também, porque ele esqueceu de fazer logout. Ele chamou uma desconexão? Não chamou. Então o teste falha também. Então é assim que eu verifico o comportamento, a interação entre as classes. Tá? Por que o delete e o load não está no expect? Tá, então, tá, boa pergunta. Na verdade, assim, porque quando o seu método não retorna nada, quando ele não tem nenhum retorno, você não precisa definir expect. Na verdade, qualquer chamada, ela é um expect até que eu falo, fim da gravação. Eu criei um mock. A partir daquele momento que eu criei um mock, eu vou começar a gravar tudo que eu espero dele. Então, todas as chamadas que eu fizer, vão ser chamadas que não vai fazer nada. Ele vai só gravar. Eu espero chamar isso. Eu espero chamar aquilo. Eu espero aquilo. E aí, se tem alguma chamada que tem algum retorno, eu preciso dizer qual que é o retorno, porque é tudo de mentirinha. Né? No caso, eu vou testar, por exemplo, um outro teste, eu vou fazer um teste quando ele tenta se deslogar e retorna falso. O que eu vou fazer quando ele tenta se deslogar e ele não se desloga? Então eu vou ter um outro teste para isso. E eu vou retornar falso, entendeu? Eu não vou precisar ter um servidor FTP que não desconecta o cara para fazer o teste. Eu simplesmente simulo esse comportamento, entendeu? E aí por isso que eu tenho que... O expect, ele só precisa quando tem um retorno. Quando não tem retorno, eu não preciso do expect. Então o disconnect não precisaria. Disconnect também não precisa. Eu coloquei aí só por... de alegre, realmente, não precisa. Disconnect não precisa. Na verdade foi o seguinte, eu vi isso aqui e falei assim, vou colocar o expect só para não gerar dúvida, né? E aí eu esqueci de colocar nesses dois aqui. Então foi isso que aconteceu. Eu coloquei o expect e o disconnect porque eu vi que talvez pudesse gerar dúvida, um tem expect, o outro não tem, mas foi até bom você ter falado, que aí esclareceu a dúvida. Mas quando não retorna nada, não precisa. Beleza? E aí, por último, para acabar, meu tempo já estourou, a gente tem um fake object. O que é um fake object? Ele é uma implementação, então, ele é como se fosse uma implementação, mas ele não é tão complexo quanto a implementação que vai para a produção. Então, um exemplo bem típico é um banco de dados em memória. Então, por exemplo, eu tenho um teste que vai fazer um teste de aeroportos. Tá? Então eu tenho aqui um aeroporto 1, um aeroporto 2, e aí eu crio um voo desse aeroporto para esse aeroporto, tá? E aí eu pego uma lista de todos os voos, e aí eu vou verificar se essa lista tem um voo, tá? Beleza. E aí eu quero ver se o voo original se o voo que está lá, além de eu ver que a lista tem um voo, eu quero ver se o voo que está lá é o voo que eu coloquei nessa lista. Estou passando meio rápido, talvez fique meio confuso, mas aí depois os slides vão estar lá disponíveis. Mas a ideia do fake object é a seguinte, em vez de eu criar um banco de dados complexo para testar, aqui eu crio um banco de dados em memória. Tá? Então eu uso esse in-memory database. Então na hora que eu crio um facade aqui, que é o cara que vai fazer a conexão, que vai ter dentro dele um banco de dados, eu crio um banco de dados em memória, que esse é são os meus dados, e aqui estaria a implementação do meu banco de dados em memória, que é uma implementação ridícula. Eu tenho uma lista de aeroportos, aí o que eu faço? Quando alguém cria um aeroporto, eu crio um objeto e jogo numa lista. Só isso que eu faço. Então eu crio o objeto e depois adiciono e retorno esse objeto que foi criado. E aí quando alguém fizer a chamada de busca de aeroporto, eu vou nessa lista, vejo se o ID do objeto é igual ao ID que me passaram e retorno. Então eu crio uma implementaçãozinha de um banquinho lá em memória. E aí eu uso essa implementação, vou deixar 5 segundos para todo mundo entender. Tá confuso? Levanta a mão, ninguém vai levantar. Quem entendeu, levanta a mão. Ó, tá vendo? Mas tem gente sincera que não entendeu. Mas tudo bem.
A gente tem, eu crio o aeroporto. Como é que eu crio o aeroporto? Passando o código do aeroporto, o nome do aeroporto e a cidade desse aeroporto. Tá? Então, quando eu passo o código do aeroporto, eu vou criar um objeto, pego o próximo ID livre, passo o código do aeroporto, o nome dele e a cidade. E adiciono ele na listagem. Simples assim. Está em memória. Eu criei uma listagem de aeroportos em memória. E aí depois, quando ele chama, e lembra no código anterior, que eu faço essa chamada. Ó. Eu pego todos os voos dessa cidade, né? E depois no código eu tenho a chamada desse método aqui, que está tudo em memória. Então essa é uma outra forma. Tem um fake object, que é um banco de dados em memória, que é um cara de mentirinha, mas que ele funciona igualzinho o de produção, só que não vai para produção porque só tem dados de mentira em memória. Tá? Bom, acabou meu tempo. Só para finalizar, Mock tem também todas as linguagens, não é um conceito de Java. Tem Ruby, o RSpec pode também eventualmente ser um tipo de Mock. Tem NMock, RealMocks para .NET. Tem teste Mock Objects, que é um pacote de Perl. Em C++ tem o Google Mocks, PHP. E é isso aí, a gente tem o Double, só para recapitular. Double, que é o dublê. Tem o tipo Dummy, tipo Stub, tipo Spy, Mock e Fake. O Dummy é aquele cara que só preenche parâmetro. É um objeto burro que só vai estar lá para a coisa pelo menos passar. Aí a gente tem o Stub, que provê os dados para o teste, então ele só responde algumas coisas que você usa só no seu teste. Aí a gente tem o Spy, que além de prover alguns dados para o teste, ele grava algumas informações dentro dele para você poder consultar depois. Aí a gente tem os Mocks, que verifica comportamentos, então verifica se determinados métodos foram chamados. E a gente tem o Fake, que é uma implementação mais simples daquilo que vai para a produção, como, por exemplo, um banco de dados em memória. E agora, para finalizar, eu tenho um presente aqui, que eu vou pegar lá atrás. Não é a macaca monga, não é o meu notebook também. Para quem responder esse quiz aqui. Quanto que dá essa conta? Dublês mais injeção de dependência. Chuta. Dublê mais injeção de dependência igual a... Quantidade de código. Posso, né? Google acessou. Testes. Vai ganhar um prêmio. Peraí, vou pegar lá. Peraí. O prêmio é uma explicação escrita de tudo isso que eu falei aqui para rever, né, e para depois explicar como eu estava muito atento. Tá aqui, ó. Isso aqui eu tirei do site do XUnit Patterns, que é o cara que escreveu o livro. Ele também escreveu um site que tem todos os padrões de tipo de teste. Ele escreveu, inclusive, o artigo do Martin Fowler é baseado completamente nesse livro. E aí a gente tem, aqui eu imprimi todos esses conceitos com um pouco mais de detalhe, claro. E aí o Gugu, como ele acertou o quiz, agora ele vai ser responsável por passar esse conhecimento para quem não entendeu, porque dormiu, porque estava cansado, não tem problema. O Gugu agora ele vai ajudar a gente. Uma salva de palmas aí, pessoal, pro Gugu. Obrigado. E é isso aí. A gente tem aí algumas referências, o artigo do Martin Fowler sobre injeção de dependência. Ele fala sobre a diferença entre mocks e stubs, que às vezes parece confusa a diferença. A gente tem o site do XUnit Patterns, e aí tem esse livro, o Agile Java Development with Spring e Hibernation Eclipse, que também é bem legal. E muito obrigado. Agora, Dejiana e o Vitão vão falar de boas práticas de design.